Bom dia, vamos começar nossa aula de hoje, que é sobre gerenciamento de memória em sistemas operacionais. A maioria dos computadores que a gente conhece, eles trabalham com uma hierarquia de memória. Quem já fez a cadeira de arquitetura de computadores ou organização de computadores já deve ter visto esse diagrama de pirâmide. Os tipos de memórias mais lentos e maiores, né, bem maiores. O sistema operacional, ele trabalha mais nessa parte entre a memória principal e a memória secundária. Como a gente já deve ter uma noção, registradores e a memória cache fica mais a cargo dos compiladores ou mesmo do hardware, né? E o papel de gerenciar a memória, que a gente vamos instanciar aqui pelo gerenciador de memória, é importante e o sistema operacional precisa ter um papel determinante, né, no bom funcionamento do sistema operacional. Se ele não tomar as providências necessárias, a gente pode ter um desempenho ruim ou mesmo não tratar todos os processos que deveriam estar sendo tratados, né, pelo sistema operacional. Então, principalmente quando a gente tem vários processos para se lidar, o sistema operacional tem que saber gerenciar a memória, como alocar o espaço, né, disponível para que os processos sejam executados corretamente e eficientemente. Basicamente, vamos tratar de dois casos. Um é imaginar que o gerenciamento de memória é feito pelo sistema operacional da primeira maneira muito simples, que é, uma vez que um processo é instanciado e começa a ser processado, ele é colocado numa região de memória com a partição fixa e está lá. O processo fica quase estático, no sentido da área dele de execução e de dados, está lá reservada e aquilo não vai se mudar até que o processo seja terminado. Então essa é a primeira classe, a classe que mantém todo o processo na memória durante toda a sua execução. E a outra é a parte, seria a estratégia que seria mais interessante, que é normalmente que a gente usa hoje em dia nos nossos computadores, que você tem uma dinâmica para lidar. Você usa a memória como se fosse uma área de trabalho. Então, o sistema operacional usa aquela área colocando processos e tirando processos inteiros ou apenas partes dele na memória. Essas duas estratégias se caracterizam. A primeira, né, que é a de partições que se mantém até o fim da execução do processo, são as estratégias de monoprogramação, sem troca ou paginação, e multiprogramação com partições fixas. Nós vamos ver essas duas estratégias com detalhes adiante. E a outra, a parte dinâmica, são todos os problemas envolvidos na troca de processos na memória e o conceito de memória virtual, que também nós vamos ver adiante. A escolha do melhor sistema de gerenciamento depende do sistema que está sendo tratado. Nós podemos imaginar um sistema de uso geral, que são os nossos computadores. Como é de uso geral, você quer ter a melhor relação de custo-desempenho, então certamente vai adotar estratégias mais complexas, dinâmicas. E imagina um sistema embutido, um sistema assim dedicado, como por exemplo uma máquina de cartão de crédito, ele também tem um sistema operacional, mas provavelmente vai tratar de maneira mais simplificada, provavelmente vai ter tratado
usar uma estratégia, poderia, né, usar uma estratégia, seria do tipo fixa. Então vamos dar uma olhada nessa primeira estratégia, que é bem simples, que é a monoprogramação sem troca, em inglês é swap, que vocês de vez em quando devem ouvir alguém falar, ou paginação. Então a ideia é que também nesse caso é o primeiro mais simples, onde o programa executa no processador até terminar. A memória é compartilhada nessa primeira organização simples somente entre o sistema operacional, que nessa primeira alternativa fica carregado na parte baixa da memória, e o programa do usuário tem o resto da memória livre fica disponível para o programa do usuário. Numa segunda organização, nós temos, como eu já tinha até dado aquele exemplo do sistema embutido, o sistema operacional fica numa memória de leitura, né, somente na ROM, e a memória volátil, a memória RAM, fica toda disponível para o programa do usuário. Uma terceira organização, que é a organização que era escolhida, ou, na verdade, a primeira organização dos IBMs PCs, que hoje são amplamente difundidos, é que o sistema operacional fica na parte baixa da memória, o programa do usuário pode ser usado na outra parte, livre, e os drivers dos dispositivos, entrada e saída, né, eles ficam gravados em memória ROM também. A outra alternativa é a multiprogramação com partições fixas. A outra alternativa de não haver uma dinâmica da carregamento de processo durante a sua execução, não é? O gerenciamento esse tipo de gerenciamento era usado nos sistemas de lote, né, ou batch, como por exemplo o sistema NFT do IBM 360, né, o sistema operacional usava esse tipo de estratégia. Pode também ser usado nos sistemas iterativos, que no caso de entrada e saída, né, os processos bloqueiam. E, bem, a ideia é permitir a execução de vários trabalhos. E, nesse caso, a memória é simplesmente dividida em diversas partições, uma partição para o sistema operacional e outras para processos que estejam em andamento. Bem, como lidar com essas partições? Uma primeira estratégia, uma primeira maneira seria associar filas para cada uma das partições. E essas partições poderiam ter tamanhos diferentes, como nós temos aqui nesse exemplo. Tá? A gente pode pensar em processos, dependendo do seu tamanho, ser alocado numa fila. E essa alocação seria feita de acordo com o tamanho desses processos. Então, a gente pode ver que os processos aqui pequenos, tipo 2K, 12K e 5K, ficaram numa fila para a partição 1, que tem tamanho de 100K. Já, por exemplo, a partição 2, nesse nosso exemplo aqui, um processo 4 de 190K ficou na fila para o uso da partição 2. Bem, e assim assim você teria uma estratégia, a primeira estratégia simples de lidar com todas essas partições. É claro que isso tem vantagens, né? Pois você sabendo o tamanho dos processos, você está fazendo um razoável uso da memória, mas por outro lado, você pode imaginar que como desvantagem, primeiro, algumas partições podem ficar livres enquanto outras partições ainda têm uma fila de processos, né? E segundo, que o tamanho dessas filas pode não ser o menor possível, né? Uma outra estratégia é trabalhar apenas com
uma fila. E todos os processos de todos os tamanhos estariam nessa fila. Dependendo do histórico, né, de como os processos foram sendo alocados, nesse exemplo daqui nós vemos que a fila foi organizada, mas os processos não foram entregues exatamente na ordem que estavam na fila, pois eles teriam que ser direcionados aos tamanhos razoáveis, né, de partição que pudessem suportar a execução desses processos. Tá? Nesse caso daqui, o processo de 210K, que é o processo 1, foi para a partição maior, de 300K, e um processo pequeno, número 2, de 5K, ele foi alocado à partição de 200K, não é? O problema, é claro, desse algoritmo é que o desperdício de espaço dentro de cada partição. Claro que nessa hora de você escolher um processo para colocar tirar ele da fila e botar na partição, você tenta sempre colocar no tamanho de partição mais adequado, mas essa estratégia também não é perfeita, não é? Um outro algoritmo seria escolher o processo da fila cujo tamanho se aproxime do tamanho da partição. Da outra vez, na alternativa anterior, a gente não fez isso. Agora, repara que o do 290K, ok, ele foi colocado na partição de 300K, como deveria, que era, nesse caso, a única que cabia. O processo de 85K numa partição de 200K. Talvez ele pudesse ter sido colocado melhor na partição de número 4, de 100K. Tá? Um efeito desse tipo de estratégia, como a gente pode ver, é que existe uma fragmentação do uso da memória. Você nunca consegue usar exatamente, você usa dentro das áreas, das partições alocadas. Você não precisa colocar, a verdade é quase impossível dessa maneira, de partições fixas, você conseguir que os processos tenham os tamanhos exatos das partições que foram definidas. Bem, as outras estratégias são estratégias que consideram uma dinâmica na alocação de processos. Então, nós temos que encarar esses dois problemas, que é a realocação e a proteção da área de trabalho desses processos. O problema de realocação é garantir que as instruções de acesso à memória vão acessar os endereços corretos. Nós temos, por exemplo, esse programinha exemplo aqui, em que tem um desvio para o endereço 100. Na verdade, esse endereço, seja ele absoluto ou relativo, esse 100 poderia ser um deslocamento a partir do contador de programas naquela posição, a princípio você não sabe onde esse programa vai, em que partição, né, em que lugar da memória esse programa vai ser alocado. Então, é preciso se fazer alguma coisa. No caso, por exemplo, se ele fosse alocado na partição 3, a base, o princípio do programa deveria ser o endereço 400K, como está ali. Tá? Então, era preciso fazer com que esse endereço 100 fossem somados o deslocamento de 400 a partir do zero da memória física. O outro problema é o da proteção. Garantir que o processo, seja a área de dados ou o acesso ao próprio código, não saia dentro da área reservada para a execução daquele processo. Muito bem. Uma alternativa, e é uma estratégia bastante razoável para que esses problemas, que suportem, né, a resolução desses problemas de realocação e de proteção, está no uso desses registradores especiais. Um registrador de base pode conter um endereço inicial de uma partição. E, feito isso, todo o endereçamento daquele processo que foi alocado a partir daquela base,
seria relativo a esse conteúdo desse registrador. E o registrador limite diria o tamanho, né, da partição. Então, o mesmo programa agora, ele pode ter, de forma agilizada, o gerenciamento da memória com o uso desses registradores. Então, nesse nosso exemplo, que o programa é carregado na partição que começa no endereço 400K, o registrador base conteria o 400K, né, de endereço, que seria a base, a partir essa é a posição de memória a partir da qual o processo seria carregado, e o registrador de limite conteria o fim da área de reservada a esse processo, né, que é o limite. Bem, como deve ser feito o gerenciamento de memória quando a memória disponível não pode armazenar todos os processos que o sistema operacional tem que dar conta? Uma alternativa é a gente pensar numa estratégia onde o sistema operacional está carregado na sua partição e o resto da memória tem que ser gerenciado. Na primeira situação desse exemplo, a gente pode ver que toda a memória está livre, a não ser pela parte do sistema operacional. Agora, um processo A foi alocado, tá? Inicialmente foi iniciado pelo sistema operacional. Foi alocado a área dele, já foi carregado, já pode estar em execução. Um outro processo ocuparia, um processo B, um processo menor, mas ele poderia ter qualquer tamanho cabível dentro da parte restante, foi alocado numa área contígua ao processo A. Mais um processo C foi colocado da mesma forma. O processo A pode ter terminado e aquela partição, toda aquela área que era do tamanho do processo A, agora está livre. Um processo D, que não caberia numa área acima, no caso do processo C, ele foi colocado em um lugar disponível que era na área do processo A. Agora o processo D terminou e o resultado da sua execução foi salvo em disco. E agora duas partições não contínuas, né, cada uma no seu deslocamento na memória, que são os processos C e D, continuam. Um processo novo processo poderia entrar agora naquela posição intermediária. Bem, a grande vantagem desse esquema de troca sobre daquela que a gente viu anteriormente, que das partições fixas, é que é possível otimizar o uso da memória. As partições nesse esquema de troca são exatamente do tamanho dos processos que são alocados. Enquanto na partição fixa, é difícil você ter um processo que caiba exatamente dentro de uma das partições pré-definidas. Lembra que eu falei que naquele esquema havia uma fragmentação? A fragmentação de memória naquele caso era interna dentro da partição. Ou seja, uma vez definido o tamanho da partição, quando se alocava um processo ali dentro, o que sobrava de espaço, que não era exatamente o tamanho desse processo, poderia sobrar um pequeno espaço ali dentro. Isso seria uma fragmentação interna. Já no nosso esquema de troca, a gente também tem esse problema de fragmentação, mas a fragmentação é externa ao tamanho, às partições. As partições cabem exatamente como elas devem, as partições são feitas exatamente do tamanho dos processos. Agora, podem sobrar espaços entre os processos. Por exemplo, nessa situação aqui, nós temos espaços entre o processo B e o D, e até mesmo ali em cima do C, e é um pouquinho, talvez uma linhazinha entre o C e o B, mas não vamos considerar esse espaço.
O que a gente poderia fazer, ou melhor, quando eu falo a gente, eu estou falando do sistema operacional, seria, tendo condições de escalonar o sistema operacional para fazer isso, fazer uma compactação da memória, no sentido de colocar todos os processos que estão em execução em uma organização contínua. Bem, um detalhe muito importante é o de quanta memória deve ser alocada a um processo. Se o tamanho do processo é fixo, como nos exemplos que nós vimos até agora, então o espaço alocado vai ser desse tamanho. E se o tamanho variar durante a execução? Temos que alocar mais memória, no caso de um aumento, né, para esse processo. Vamos ver esse exemplo, onde nós temos os processos D e C alocados em regiões não contíguas. Se o processo D precisar de mais espaço, ele tem ainda alguma região de memória livre contígua à região que ele estava alocado para crescer. E se ele precisar crescer novamente, aquele espaço tinha acabado, porque tinha chegado na região C. A única alternativa seria trocar os processos C e D e deixar o processo D crescer para, no caso, para endereços mais altos, tá? Se agora, imagina que o restante do espaço livre entrou um processo B. Nessa situação, nenhum dos três processos pode mais crescer. Se algum deles precisar crescer, será necessário esperar que algum dos outros processos acabe para que o processo consiga crescer e terminar, consequentemente. Só uma pequena observação, se todos os processos estiverem esperando para crescer, alguma coisa deve ser feita, senão vamos cair numa situação de impasse, como o que vimos na aula passada. Se o tamanho de um processo é fixo, como a gente viu, a gente pode alocar um espaço naquele mesmo tamanho. E se já é sabido de antemão, ou se é sempre considerado que os processos podem crescer, uma alternativa seria, ao reservar espaço para um processo, considerar uma reserva de espaço para crescimento. Seria garantir uma espécie de fragmentação interna na reserva de espaço dos processos, mas seria bastante efetivo, menos complicado do que a estratégia de ficar mudando os processos dentro da memória, realocando os processos completamente dentro da memória de forma a fazer um bom uso do espaço disponível. Uma maneira disciplinada que existe para se tratar essa questão do crescimento é se organizar as áreas reservadas para a execução dos processos como as que nós estamos vendo aqui de uma maneira parecida como nós estamos vendo aqui nesse exemplo. Essa maneira é bem próxima do que acontece na realidade quando a gente compila e executa um programa, ou que uma aplicação que você usa normalmente tem. Então, essa organização é bastante perto da real. A gente pode ver que a parte de baixo do endereçamento dentro de uma área reservada, por exemplo, nós temos dois processos A e B, a parte de baixo dessas partições contém o código do programa. Na parte de cima, você tem reservada a área de crescimento de pilha na execução desse processo. Esse crescimento da pilha vai no sentido contrário do crescimento para uma área de dados, que normalmente chama-se de heap também, né? De maneira que toda a região alocada para um processo, de uma forma disciplinada, ficaria assim como nós estamos vendo nesse exemplo dos processos A e B.
Bem, como o sistema operacional poderia implementar essas estratégias de ficar cuidando das partições? A gente poderia pensar numa primeira alternativa, seria o uso de um mapa de bits, como a gente pode ver na transparência. Esse mapa de bits seria uma cadeia de bits dizendo onde um processo está alocado, marcado com 1, e onde teria espaço disponível marcado com 0. Nessa figura que a gente pode ver, temos 32 unidades de alocação. As partes livres estão marcadas com 0 e as partes ocupadas pelos processos em 1. Um dos problemas, o primeiro problema imediato que a gente pensa nessa estratégia é qual é o grão, quanto que uma dessas unidades representa dentro da memória. Uma memória muito longa, o tamanho dessa cadeia de bits vai ficar longo também. É claro que o outro problema do uso, ou de se implementar a estratégia, o gerenciamento de troca de processos com o mapa de bits, estaria no tempo necessário para encontrar uma região livre, contígua, para se alocar um novo processo, por exemplo, que precisasse ser carregado em memória. No exemplo dessa transparência, nós temos a mesma configuração de alocação, agora implementado com uma lista encadeada. Nessa lista encadeada, os registros contêm o início da alocação daquela partição, que se for uma partição contendo um processo, leva a letra P, e se for uma área livre, contém a letra H, que vem na tradução do livro, seria um processo e um buraco, um hole, por isso que está escrito H, nessa área livre. E essa lista encadeada pode ser usada para você encontrar mais rapidamente, se necessário, uma região livre, ou seja, um registro que contém um registro H de tamanho desejado, se você, ou se na verdade, quando eu falo você, o sistema operacional precisar fazer um novo carregamento. Bem, agora vamos ver a última estratégia de alocação dinâmica, que seria o da memória virtual, que é o que é mais usado nos computadores que nós usamos. Num primeiro esquema de memória virtual, a gente, na verdade, não a gente, mas uma estratégia já criada há algum tempo, é o uso de overlays, que seriam partições, que um programa, imagine, muito maior do que a área de memória disponível no processador, e esse programa precisa ser executado, não cabe na memória toda, então ele é particionado nessas partes que a gente chama de overlay. O programa começa a executar, por exemplo, na overlay 0, e a área disponível de memória, ela pode ser usada para a execução de diversos programas concorrentemente, mas todos eles divididos agora em overlays. Nesse exemplo que vocês podem acompanhar na transparência, o overlay 0 do programa A é o primeiro a ser executado e ele faz uma chamada à parte seguinte, que seria o overlay 1. Se esse overlay não é encontrado na memória, é preciso que o sistema operacional substitua um dos overlays que estariam ocupando um espaço na memória e trouxesse o overlay necessário para a continuidade da execução daquele programa. Esse esquema de overlays, ele foi uma das primeiras alternativas de memória virtual,
Mas a desvantagem principal é que essa divisão em overlays tem que ser tratada pelo próprio programador, o que faz com que seja um problema meio complicado. E então, programas desenvolvidos dessa forma têm que ser muito bem tratados e não necessariamente pelo compilador automaticamente. É feito pelo próprio programador. Ele tem que tomar conta do tamanho das divisões que o programa, nesse caso grande, precisa ser dividido. A memória virtual, propriamente dita, onde essa divisão e essa gerência dos pedaços de um programa ou de múltiplos programas de forma transparente ao usuário e ao programador, apareceu em 1961 no sistema Atlas e na verdade, um marco, né, dentro do uso de execução de programas de grande porte, programas interessantes. Nesse caso, quem toma conta das partes em que os programas são divididos é a memória virtual. É um conceito que os nossos computadores hoje trabalham com maior transparência. Se o seu computador não tivesse um esquema de memória virtual, a gente pode imaginar o esquema de endereçamento como aquele que a gente provavelmente já viu em cadeiras de arquitetura ou organização de computadores. O processador, ao fazer um acesso à memória, produz um endereço físico, que é colocado no barramento. A memória, no caso de uma leitura, né, apresentado o endereço, apresenta o dado lido no barramento e o processador faz uso desse dado. Já se esse espaço de endereçamento físico até então, com a memória virtual, a gente chama esse espaço de endereçamento virtual. Por quê? Agora, ao fazer acesso a uma posição de memória, como nós vamos ver, vocês podem ver nesse exemplo, o processador ele se comunica primeiramente com uma MMU, que é uma unidade de gerenciamento de memória. E o endereço físico é então tratado somente por essa MMU. O espaço de endereçamento virtual é que é o endereço que o programa vê. O tamanho desse endereçamento virtual pode ser muito maior do que o espaço de memória disponível no computador. Vocês acompanharam no exemplo um endereço produzido pela MMU diferente do endereço que o processador requisitou a leitura. Isso porque é a MMU que fez a tradução. No exemplo que vocês acabaram de ver, o endereço virtual que o processador requisitou à MMU, ele estava de fato na memória principal. Mas ele poderia não estar lá. Poderia estar no disco e a MMU não deveria ter enviado a memória o requisitado. Deveria ter pedido, se aquela parte, aquele endereço não estivesse carregado de fato na memória principal, a MMU deveria ter pedido à controladora de disco para carregar a parte que continha aquele dado requisitado na memória. E aí sim devolver ao processador o endereço pedido. A primeira técnica de memória virtual que nós vamos ver é a técnica de paginação. Essa ideia é dividir o espaço de endereçamento virtual em unidades que são chamadas de páginas virtuais.
A memória principal do computador também é dividida nessas unidades e a gente vai chamar de molduras de páginas, essas unidades. A MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória, vai mapear páginas virtuais em molduras de páginas através de uma tabela de páginas. A gente pode ver essa tabela de páginas em verde acinzentado na nossa transparência e a memória real, a memória física, engrenar. Elas vão estar divididas em 16 e 8 unidades respectivamente. Quando uma entrada na tabela de páginas está preenchida com um X, é porque essa página não está carregada na memória principal, ou seja, não tem uma correspondência na memória física daquela posição, daquela parte de endereçamento virtual. Vamos ver um exemplo, seria o nosso primeiro, no uso dessa tabela de páginas, no acesso ao endereço virtual 0. O endereço virtual 0, está ali mapeado na tabela de páginas com a moldura de páginas número 2. Então, na memória física, nós temos que ir para a segunda moldura de páginas para encontrar aquela página dali. E ela está carregada nesse caso. Vocês podem acompanhar com mais detalhe na transparência quais seriam esses endereços exatamente. Vamos pegar um segundo exemplo, vocês podem mudar. O endereço 20.500 sendo acessado. Na tabela de páginas, a moldura correspondente a esse endereço é a moldura de páginas 3. A entrada na tabela de páginas é a 5, que está mapeada na página 3, como vocês viram na animação. Imagina que o programa executou uma instrução, vamos pegar o exemplo, o endereço virtual 32.780, ele precisa ser acessado. E na tabela de páginas, a moldura não está preenchida. Isso significa que alguma coisa tem que ser feita para que o programa execute corretamente. A unidade de gerenciamento de memória, MMU, gera, nesse caso, quando falta uma página, uma interrupção que é chamada exatamente falha de página. Vamos acompanhar no exemplo que o sistema, por exemplo, decidiu carregar a página virtual 8 na moldura de página 1, salvando o conteúdo da página virtual 1 que estava mapeada nessa moldura. No disco, né? O salvamento é feito no disco. Então, além de copiar a página virtual 8 para a moldura de página 1, o sistema deve atualizar a entrada 1 da tabela de páginas, primeiramente para X, ou seja, que não está mapeada. Certo? E a entrada 8 da tabela para a página de moldura, a moldura de página, número 1. Depois de copiar a página virtual 8 para a moldura de página 1, a instrução que acessou aquele endereço, 32.780, é reiniciada e esse endereço é convertido para endereço físico, nesse caso, 4.108, tá? Pois esse está a 12 bytes, né, do início dessa página. E o primeiro endereço da moldura de página vai ser, na memória física, vai ser o 4.096. Bem, o que está faltando é a gente ver como esse mapeamento pode ser implementado pela MMU. Nessa nossa transparência que vocês podem estar vendo, a gente tem uma animação mostrando
como é feita, como uma possível, né, estratégia, um possível algoritmo, um possível mecanismo para fazer essa tradução do endereço virtual no endereço físico usando uma tabela de páginas. Então, uma vez que o endereço virtual é definido, a gente pode pensar em um endereço virtual dividido em dois campos. O número da página e o deslocamento dentro dessa página. Então, se a gente acompanhar no exemplo, a gente pode ver na parte de baixo o endereço virtual da posição 8.196. Os 4 primeiros bits estão sendo definidos como uma entrada na tabela de páginas. Observa que nessa tabela de páginas nós temos um bit reservado para implementar aquela marcação do X, ou seja, se o conteúdo daquela tabela de páginas está ausente ou presente na memória física. Então, vamos acompanhar o exemplo? É exatamente o espaço de endereçamento daquele exemplo anterior que a gente viu. Tá? A entrada na tabela de páginas é a segunda tabela de páginas. Então, a gente usa aquele registrador para compor o endereço físico a partir daquela entrada. Repara que a tabela definida no endereçamento virtual é a entrada número 2. O conteúdo da tabela na entrada 2 é 110. Logo, esses bits 110 vão fazer parte do endereço físico. E o deslocamento que acompanha o endereçamento virtual vai compor o restante do endereçamento físico. É assim, pode ser assim, uma estratégia para fazer esse mapeamento do endereçamento virtual no endereçamento físico. Na próxima aula, nós continuamos vendo memória virtual. Até mais.